Bom, então nesse vídeo eu quero falar com você sobre algumas características do produto vetorial em relação à sua direção, o seu sentido e ao seu módulo, tá? Bom, nós vemos o seguinte, então, ó, se a gente pegar dois vetores em R3, U e V, o produto vetorial du por V é dado por este determinante aqui, né? Então a gente já sabe calcular o produto vetorial. O que a gente sabe até agora sobre o produto vetorial é em relação à sua direção. A própria definição que eu passei para vocês lá no início, ela dizia que o produto vetorial du por V é perpendicular ao u e v simultaneamente, ou é ortogonal ao u e v simultaneamente. Então, geometricamente, a gente tem isso aqui. Se eu tenho aqui o vetor u e aqui eu tenho o vetor v, né? Eles formam aqui um ângulo. O produto vetorial entre eles vai ser um vetor que é ortogonal aos dois simultaneamente. Aí eu fiz aqui uma representação do produto vetorial, né, que seria este vetor azul, que forma um ângulo aqui de 90 graus, tanto com U, tanto com V. Né? Seria este aqui. Então o que a gente sabe é o seguinte, ó, por enquanto, que o produto vetorial, este vetor aqui, ele é ortogonal ao vetor U e também isso aqui, produto vetorial du com V, ele também é ortogonal ao vetor V, certo? Bom, então é isso que a gente tinha visto até agora, isso que a gente sabe até agora. Agora vocês poderiam perguntar o seguinte, tá, e o sentido dele? Porque a gente já viu que existem infinitos vetores perpendiculares ao i v simultaneamente, basta a gente pegar um múltiplo aqui du vetorial v, a gente vai ter outro vetor perpendicular ao i v, né? Nesse caso aqui, o vetor aqui está bem uma direção vertical, né? O sentido dele é para cima. Mas ele não poderia, por exemplo, ser alguma coisa assim? O sentido dele ser, por exemplo, para baixo? Né? Por que está me dizendo aqui que é para cima? Ele pode ser para baixo também, tá? Mas isso vai depender da ordem que a gente faz o produto vetorial. Se eu estou fazendo U vetorial V, o vetor neste caso está saindo para cima. Se eu fizer V vetorial U, inverter aqui, né, que a gente já viu que não é comutativo, esse vetor acaba saindo para baixo. E vocês podem me dizer, tá, mas e agora como é que eu vou saber se vai sair para cima ou para baixo o vetor, qual que é o sentido dele? Porque afinal, aqui a gente tem uma direção, mas a gente não, lá no espaço, né, a gente pode brincar com esses vetores, né? Não precisa ser exatamente uma direção vertical ou horizontal. Muito bem, aí que entra uma regra que a gente chama, para ver o sentido do vetor, que a gente chama assim, ó, de regra da mão direita. Para descobrir o sentido do vetor produto vetorial, a gente pode utilizar essa regra aqui. Tá? Existem várias formas, tá bom? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem outras formas de determinar o sentido de um vetor, tá? Utilizando essas regras aí da mão direita. Pode ser chamada regra da mão direita e da mão esquerda também, tem várias formas. Eu vou explicar dessa forma aqui para vocês. Tá? A ideia é o seguinte, ó. Para essa regra, como o próprio nome diz, você sempre tem que utilizar a mão direita para ela funcionar. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui dois vetores, o vetor U e o vetor V. Tá bom? Aqui tem um ângulo, no caso aqui, formado entre eles, né? Pensem isso no espaço. Tá? E agora vamos lá. Eu vou fazer aqui vou fazer de azul. Vou fazer agora U vetorial V. É nessa ordem, tá? Eu estou fazendo U produto vetorial com V. Como é que eu vou saber qual que é o sentido do vetor? Porque a gente sabe o seguinte, o vetor ele poderia sair para cá, assim, né? Perpendicular ao IV, ou então ele poderia sair assim. Ele também está perpendicular ao IV, só que agora o sentido para baixo. Como é que eu vou saber? Vai fazer assim, ó. A gente vai pegar, imaginar assim, pega a mão direita, tá? Tá aqui ela, fiz aqui peguei uma imagem, né? Pega a mão direita e posiciona aqui a base aqui da mão, exatamente em cima do primeiro vetor, do vetor que vem aqui nessa parte aqui da frente. Então ficaria assim, ó. Eu vou pegar essa mão, vou posicionar aqui, a mão direita, em cima do vetor, tá? O produto vetorial que eu estou fazendo é produto du por V. Então a ideia é o seguinte, é como se eu estivesse fazendo o produto vetorial du com V. Assim. Esses 4 dedos que estão aqui
eles estão aqui dessa forma por gosto, porque eles vão dar, no caso, este sentido do produto vetorial. Estou dizendo assim, du para v. Du para v. Tá? Deste caso aqui, observem o polegar. O polegar está apontando para cima, né? Então, esse polegar aqui está me dizendo qual que é o sentido do produto vetorial. Para cá. Então, o produto vetorial ele vai ter o mesmo sentido para onde o polegar estiver apontando. Tá? Esses 4 dedos aqui estão dando, no caso, quem que é o primeiro vetor e quem que seria o segundo vetor, tá, do produto vetorial. No caso, estou indo de U para V. Certo? Então, aqui, posicionei a mão direita aqui, deu certinho, então o produto vetorial saiu para cima. Então, este vetor aqui é o produto vetorial du com V. Assim. Essa é uma forma. Descobriu para onde está apontando o vetor. Tá? Muito bem, vamos fazer agora outro caso. Vamos supor que eu tenho agora aqui, ó, tenho aqui 2 vetores, eu peguei a mesma imagem, tá? É a mesma imagem. Também está aqui o ângulo θ. E agora eu vou fazer o contrário. Ao invés de fazer U vetorial V, eu vou fazer V vetorial U. Então vai ficar assim. V vetorial U. Assim. Bom, eu de novo vou ter que pegar a mão direita e eu vou posicionar ela, a base dela, em cima do vetor V agora, porque é o primeiro vetor que está aparecendo aqui no produto vetorial. Né? Se eu pegar a mão direita exatamente como está aqui, assim, eu teria que posicionar ela em cima do vetor V. Olha o que iria acontecer. Posicionando em cima aqui do V, tá? Ficaria assim. O produto vetorial que eu estou fazendo seria aquela ideia de V para U. Então, seria daqui, ó, de V para U. Olha aqui os 4 dedos. Eles não estão apontando no nesse mesmo sentido aqui de V para U. Né? Eles estão fazendo assim. Ó, né? E eles deveriam estar fazendo, eles estão fazendo isso aqui. Só que, na verdade, eles deveriam estar fazendo isso aqui. Não é mesmo? Então, o que eu tenho que fazer para deixar essa figura certa? Vou fazer o seguinte. Ao invés de trabalhar com a mão direita dessa forma, eu vou inverter a mão direita. Vou virar ela. Tá? Ficou assim. No caso, a base da mão está aqui. Ó. Eu vou posicionar a base da mão exatamente em cima do vetor V. Assim. Observem que agora os 4 dedos a gente não está enxergando eles, né? Tá aqui na palma da mão, mas eles estão, no caso, apontando nessa... não quero falar sentido para não confundir com o sentido do vetor, né? Mas nessa direção assim, seria de V para U, né? Assim, tá? Muito bem, então posicionamos corretamente a mão. O polegar está apontando para onde? Para baixo, né? Então quer dizer que o produto vetorial de V por U, ele aponta para baixo neste caso. Então este aqui seria V vetorial U. Assim, muito bem. Essa aqui então é uma forma de vocês descobrirem o sentido de um vetor, do produto vetorial. Tá? Aqui no caso eu fiz uma representação aqui para ficar fácil para explicar. No caso eu estou pegando aqui uma direção que é vertical, mas independente da posição que os 2 vetores estiverem aí no espaço, vocês podem sempre utilizar essa regra da mão direita. Né? E vocês vão conseguir descobrir para onde está apontando o produto vetorial, certo? Então agora a gente já sabe 2 coisas sobre produto vetorial. A direção perpendicular ao IV simultaneamente e o sentido a gente já consegue descobrir também, né? Para onde ele vai estar apontando. Tá? Observem que a direção é uma só e cada direção define, no caso, 2 sentidos. Né? Então o produto vetorial pode ser, no caso aqui, para cima ou para baixo. Tá? Muito bem, mas em outros vídeos a gente vai fazer mais exemplos utilizando aqui a regra da mão direita, tá? Só que daí a gente vai utilizar a base canônica para enxergar isso também. Então tá, direção, sentido a gente já sabe. Agora o que falta para vetor? Falta módulo, né? A gente não viu ainda quanto que mede esse vetor, tá? Então tá aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Muito bem. Quanto que mede este vetor? Qual é o comprimento desse vetor? O módulo dele. O módulo do produto vetorial, du por V, é dado dessa forma aqui. Ó. Você vai fazer módulo du vezes módulo dv vezes seno de θ. Sendo que este ângulo θ aqui é o ângulo entre U e V. Então, seria este ângulo que está aqui.
Bom, é claro que se vocês tiverem, por exemplo, as coordenadas do vetor U, tiverem as coordenadas do vetor V, a gente consegue calcular isso aqui, né? Por exemplo, assim, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui, tem um exemplo que a gente fez lá no início, né? Aqui, ó. Aqui nós tínhamos, ó, coordenadas do U, coordenadas do V. Encontramos o produto vetorial, era este aqui. Como que eu calculo o módulo dele? Bom, a gente pode aplicar na fórmula do módulo, né? Faz 4 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, soma isso e tira a raiz, encontra o módulo, tá bom? A questão é que esse resultado vai ser a mesma coisa se tu fizer isso aqui. Fizer o módulo du vezes o módulo dv vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores, tá? Então são coisas equivalentes, tanto faz. Bom, eu não estou mostrando por que o módulo é calculado dessa maneira, tá? Eu vou deixar dois vídeos, acho que um vídeo aí depois, um vídeo complementar explicando por que o módulo do produto vetorial pode ser igual a isso aqui. Tá? E aí a gente vai ver a identidade de Lagrange e depois a gente vê o porquê que o módulo é calculado dessa forma, tá bom? Mas são vídeos complementares, tá? Vamos só exercitar isso aqui, ó. Olha só, um caso que a gente poderia utilizar essa fórmula para o módulo. Eu tenho assim, o módulo do vetor U é 5, módulo do vetor V a raiz é 2, e o ângulo entre eles é 45 graus. Notem que aqui não foi dado nada de coordenadas, tá? Mas só com essas três informações eu consigo descobrir qual seria o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores. Então, se eu quiser fazer isso aqui, módulo do produto vetorial entre esses dois vetores assim, ficaria módulo du vezes módulo dv vezes seno de 45 graus, que é o ângulo que está sendo formado entre eles. Módulo du é 5, vezes módulo dv é raiz de 2. E seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, ficaria aqui 5 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2 a 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, ficou o módulo aí deste vetor, produto vetorial, deu exatamente igual a 5. Certo? Muito bem, descobrimos o módulo aí sem precisar utilizar coordenadas. Então, esses aqui são as três características que eu queria falar para você sobre o produto vetorial. Agora a gente já sabe direção, sentido e módulo dele, tá? E mais adiante a gente vai ver que este módulo aqui ele desempenha um papel muito interessante na geometria, porque ele vai acabar estando associado à área de um paralelogramo, tá bom? Muito bem, neste vídeo aí era isso que eu queria falar com vocês.